Mas eu queria que a gente comentasse a pergunta da Lucinéia, que falou no bloco anterior sobre o namoro. O filho de 15 anos está namorando. Bom, eu já vou dizer que eu sou extremamente contra namoro de adolescente. Eu, Jean, sou extremamente contra, já falei isso de púlpito várias vezes. Agora, quem decide quem namora ou não são os pais, né? O pastor não tem como decidir. Agora, o melhor é que não namore. Eu, particularmente, estou criando os meus filhos para que não namorem antes de casar, né? E se forem namorar quando tiverem idade de casar, namorem com quem forem casar, né? E aí, quem gostaria de responder, comentar essa fala da Lucinéia, orientá-la? Eu concordo com você, né? Penso que a família, ela começa no namoro, né? Nós começamos o nosso ministério acompanhando namorados, noivos e casados agora, né? E já é uma decisão séria o namoro, né? Porque ali pode-se marcar, né? Pode-se marcar aquele casal, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Eu concordo que seja no momento mais maduro, né? Ou seja, que seja já na fase adulta e não adolescente. E a Bíblia fala que entre o casal é preciso ter um comum acordo, né? E também fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho, para que quando eles forem grandes, eles não se desviem. Então é preciso que ela tenha, a irmã, ela tenha meramente um comum acordo com o esposo, né? E no tocante ao papel dela, a responsabilidade dela como mãe é trazer as orientações que ela conhece ali pela palavra de Deus, né? E que para o casamento dela, ela não pode entrar em atrito com o esposo, né? Por causa que talvez ele concorde e ela não. Agora é importante que para o filho ela traga as orientações que ela tem. Monitorar de perto esse namoro, monitorar. A questão é o seguinte, para nós que conhecemos a palavra, ou a partir do momento que passamos a conhecer a palavra, fica claro que o namoro na adolescência ele não é o ideal. Mas antes de conhecermos a palavra, não é assim que a gente pensa. Sim. Né? E então ela precisa compreender o que o esposo está pensando. Porque ele não pensa dessa forma como nós aqui estamos pensando, porque conhecemos a palavra. E cabe a ela nessa situação, eu deixo a ela a sugestão de fazer como a mulher cirofenícia, interceder pelo filho, né? Clamar ao Senhor Jesus pelo filho, que ela deve, né, fazer e continuar fazendo, isso com certeza eu creio que ela faz. E ser amiga deste filho no sentido de estar próxima dele, porque, minha irmã, assim, infelizmente, ele vai fazer as escolhas dele, né? Não tem como você decidir por ele. Mas ela pode ajudá-lo a fazer menos escolhas erradas, né? O que você pode fazer é estar próxima, trazer as orientações, os conselhos, o máximo que você puder. Hoje é uma coisa que nós enfrentamos muito, gravidez na adolescência. Mostre para o seu filho como é a vida de uma menina que teve um filho adolescente, como a vida dela muda, do garoto que é o pai deste filho na adolescência, quais são as responsabilidades, quais são as implicações, não é? Então, acho que o papel dela é colocar aos pés do Senhor toda essa ansiedade, esse medo, essa insegurança e estar próxima dele para orientá-lo nas escolhas que ele vai fazer daqui para frente. Cada escolha tem uma consequência, né? E eu queria perguntar para Adriane, você atende em consultório também? Atendo. Você lida muito com esse tipo de situação? Sim. Como você orienta as mães, os pais? Na verdade, retomando... Olha, para quem não sabe, deixa eu só apresentar. Você ligou a televisão, de repente, no início, estava lá a Adriane sozinha, né? Agora está a Adriane com a menininha no colo. Aquela menininha ali é a Laura. Deixa eu cumprimentar. Tudo bem, Laura? Tudo. Fala no microfone. Você tem 9 anos, né, Laura? Tenho. Você é muito linda. Obrigada. Você já está aparecendo na televisão. É a sua primeira vez aqui no Bate-Papo? É. Tomara que você volte mais vezes, viu? Daqui a pouquinho eu quero ouvir você falando alguma coisa. Primeiro sua mamãe vai falar, depois você vai falar, tá bom? Eu acho que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente não pode esquecer de uma questão que, enquanto eu estou criando o meu filho, eu estou criando um ser humano, né? Uma coisa importante que você colocou, né? A formação, a estrutura do ser humano, ela contribui muito, né? A maneira como esse alicerce é feito, né? A diferença que há, né? Eu vejo
pela minha filha e às vezes era em contato com outras crianças que não têm a mesma formação cristã, né? Como é diferente uma criança que tem essa leitura, que tem a palavra do Senhor, que tem esse conhecimento, né? E eu acho que isso é importantíssimo, né? A estrutura enquanto ser humano do pai e da mãe, para que ele possa passar para esse filho, né, este exemplo, né? E ao longo do tempo, eu acho interessante é que ele prepare esse ser humano, não para que ele tenha que dizer vá por aqui, vá por ali, para que ele seja apenas a luz, né? Eu falo que a gente, enquanto pai e mãe, é aquela ideia do lampião, né? Você vai iluminando, aí chega uma hora, seu filho põe o lampião lá do lado e fala, agora eu vou sozinho, né? Agora eu tenho luz própria, né? E aí é a hora que ele sabe discernir o certo e o errado. Então, quando você dá essa formação, né, essas informações ao seu filho, eu acho que ele por si só, né, ele já tem, ele cria essa capacidade da escolha. Nós temos que ensinar, né, os filhos a pensarem sozinhos, pensarem sozinhos, igual, por exemplo, a minha filha tem 9 anos, né? A modernidade está aí. Então ela chega em casa às vezes me contando questões, às vezes de uma coleguinha que fez um comentário e que fez outro, e aí eu acho interessante como que aí eu fico aguardando para ver o que ela respondeu. Então né? Não fala não, vou saber dela o que ela vai responder, porque eu estou aqui coçando a mão para perguntar para ela uma coisa. Eu imagino, Laura, que lá na escola você deve ter muitas amiguinhas que às vezes elas não ainda conhecem o Senhor Jesus, ainda não têm a oportunidade de viver numa família onde o papai e a mamãe delas não ensinam no caminho da palavra de Deus, né? E aí elas devem falar muitas coisas. Tem muito assunto, por exemplo, assim, aquele rapazinho ali, aquele menininho é bonitinho, eu vou namorar com ele, eu vou ficar com ele. Tem? Fala no microfone. Tem muitas lá. Elas falam com você isso? Fala, só que aí eu pego, viro as costas e saio de perto, porque, né, elas não assim, tá na hora ainda. Elas falam assim, Laura, tem um rapazinho ali que tá de olho em você. Falam isso com você? Fala, só que eu não ligo não, porque ainda não tá na hora. Muito bem. Aí você fala para elas assim, olha, eu sou criança ainda, você fala? Eu achei muito interessante, ela chegou em casa com um presente, um pingente muito bonitinho, que foi o colega que deu, que é um admirador, então, né? conta, deixa ela contar então. Então conta aí o caso. Aí ele me deu aquele pingentinho e falou pra mim no outro dia com a correntinha nele, né? Com o pingente. Mas aí eu falei que não, né? Só que aquilo era amigo, né? Que era um amigo. E aí as meninas começaram a comentar isso. Eu não dei bola, não. Mas aí passou, as meninas não falaram mais disso e eu percebi que eu estava certa, né? Muito bem, muito bem. Glória a Deus pela sua vida. Eu acho que isso aqui é importante, sabe? Quando eu vejo a reação dela, né? Chegar para mim já com as soluções, às vezes, né? Mãe, eu acho que eu fiz isso e isso, eu acho que eu fui pelo caminho certo, né? Às vezes ela cita coisas da igreja, igual já aconteceu dela ter uma menininha que chegou perto dela e falou assim, eu não gosto de você. E aí ela, mas você não gosta, e você gosta de mim? Aí ela, eu gosto. Porque na Bíblia está escrito, amai-vos uns aos outros, né? Assim, ela citou, aí a professora veio comentar comigo, Adriana, eu fiquei boba com a resposta, porque ela falou assim, eu gosto, mesmo ela escutando, né? Eu não gosto de você, eu gosto, porque na Bíblia está escrito, amai-vos uns aos outros, então a gente tem que gostar das pessoas. Bacana. Né? Então é isso que eu busco enquanto mãe, né? Mãe, hoje, vivendo uma situação diferente, né? Eu criei Laura sozinha, né? Porque o pai dela se afastou de casa quando ela tinha apenas 2 anos e 10 meses. Então, assim, não digo que foi fácil. O desafio ficou maior, né? Ainda, né? O desafio ficou maior ainda, mas é o que eu falo, né? É lógico que um pai dentro de casa, presente, é o ideal. Mas, se foi a vontade de Deus, né? Eu falo que a vontade de Deus não nos cabe questionar, e sim aceitar, né?
Se foi da vontade de Deus esse plano, Ele me confiou, Ele vai me capacitar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu não acho que Deus tinha vontade disso, não. Eu acho que a vontade foi do homem, mas Deus ele deixou o homem escolher, mas automaticamente ele compensou a falta desse papel do homem, né? Com certeza, então, me capacitando. Onde o homem, te capacitando, onde o homem não supriu, Deus vendo, né, a sua batalha, a sua busca, ele te compensou com a Laura. Com certeza. Né, te ajudando a vencer. Bom, nós vamos dar uma pausa na fala aqui agora, porque nós temos um VT, é um quadro que a gente chama de O Povo Fala, e a nossa produção foi às ruas, e aí nós vamos assistir o que o povo falou a respeito desse assunto. Vamos lá. Quais são as dificuldades que você tem para criar os filhos hoje? Muitas. Quais, por exemplo? Educação. Com relação ao futuro, qual que é a sua maior preocupação? Que ele tenha um bom estudo, possa ser alguém na vida, né? E com a violência? Como que eu posso dizer? Tirar ele disso, né? Insistir para que ele não possa começar a ficar na violência com os amigos, né? É muita dificuldade, né? Principalmente pra gente que é fraca, porque a escola, essa idade assim, a gente não tem com quem deixar para trabalhar. Eu sou vó dela, né? E para conseguir um médico também com muita dificuldade. Ela adoeceu, eu tive aqui no Santa Casa sexta-feira, não consegui atendimento, tive que voltar hoje. Então é muita dificuldade. Hoje em dia é bem mais difícil você criar um filho, porque hoje em dia a droga está demais, está o roubo, a criminalidade, né? Enfim. Qual que é a maior preocupação ou dificuldade que a senhora encontra hoje? De criar ela sozinha, porque eu fiquei viúva vai fazer 2 anos. Enquanto meu marido era vivo, ajudava bem, né? Que ela respeitava muito ele, mas hoje está bem mais difícil, ela é adolescente, né? Então eu acho que hoje em dia, hoje é bem mais difícil uma mulher criar um filho. Tentou. Eu espero uma coisa boa, moça. Eu pago para ela um bom curso, eu ralo igual uma danada, mas eu pago um bom curso para ela, ela estuda. Na medida que eu posso, eu guardo um trocadinho, abrir uma poupança para ela, eu guardo para ela fazer uma boa faculdade. Para ela não precisar de trabalhar tanto casa de família igual eu trabalhei, igual hoje eu trabalho na rua. Eu não tenho vergonha disso, não. Eu sinto orgulho. Mas é lógico, se eu tivesse um serviço melhor, que eu ganhasse melhor, seria ótimo, né? Eu acho que a dificuldade que a gente está tendo hoje em dia é na escola, assim, aprende muita coisa que a gente não ensina em casa, mas assim, convivência com outras pessoas que não têm a mesma visão que a gente. E com o futuro, qual que é o seu maior medo em relação ao futuro dele? Educação. É o que eu acabei de falar, né? A educação que às vezes a gente dá em casa, não é que ele recebe fora de casa. Educação. E como é que você faz para mostrar para ele que em casa é o melhor caminho? Olha, a gente usa muito a Bíblia como base, né, de família. Então é isso. Eu tento sempre ensinar para eles princípios assim cristãos. Muito desobediente. Não faz o para casa, não fica quieto na sala de aula? Não, sempre reclamação dele. Hoje mesmo eu vou ter que ir lá na escola resolver problema. Ele tem quantos anos? 8. É bem espertinho. Qual que é a sua maior preocupação com o futuro dele? Acho que é mudar a droga, né? Muita violência hoje em dia, e criar menino homem é mais difícil que criar menina mulher. Como é que ele chama? Maxwell. Aproveita e manda um recado pro Maxwell que tá te assistindo lá. Maxwell, cuide e tenha juízo, meu filho. Pelo amor de Deus, olha o tanto que sua mãe trabalha para te dar um futuro.